Olá pessoal, meu nome é Simone Lavorato, sou colaboradora aí da Rede Pedagógica e é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão de como identificar uma criança com autismo, né? Porque não é uma tarefa fácil, né? Uma tarefa bem específica. O transtorno do neurodesenvolvimento, na verdade, ele abarca vários síndromes, vários transtornos, várias disfuncionalidades. Ele é como se fosse um grande guarda-chuva, né? E dentro dele a gente tem aí vários tipos de transtornos. Um deles é o transtorno do espectro autista, tá? Nós temos ele elencado aí dentro do nosso manual diagnóstico estatístico, né? Diagnóstico de saúde mental, que a gente chama de DSM-5. Muitos de vocês já podem ter, né, conhecido, já têm acesso a ele. E ali ele vem trazendo o transtorno do espectro autista, conhecido por TEA, que são as iniciais aí. Ele vem elencando ali várias condições para que a gente possa realmente dizer essa criança tem autismo, né? Isso é um trabalho feito por especialistas, por neuropsicólogos e neuropediatras, mas a gente tem alguns sinais já indicativos, e o que a gente vai conversar com vocês hoje é sobre esses sinais indicativos. A gente, na verdade, chama esses sinais indicativos de red flags. Seriam como se fossem bandeiras vermelhas ali, dizendo para você, olha, aqui tem alguma coisa, é um sinal indicativo. E aí depois, um trabalho feito pelo neuropsicólogo e pelo neuropediatra vai confirmar se realmente essa criança tem ou não o autismo, tá? Por que eu digo isso? Porque muitos sinais, eles se confundem com outras questões, inclusive com questões comportamentais, né? Tem alguns sinais assim que você fala, nossa, mas isso aqui parece autismo, mas não é, às vezes é uma questão comportamental, ou isso aqui parece um TEA, mas é um TDAH, é um TOD, é um outro transtorno, né? Então a gente tem que ter assim, munir de todos o conhecimento para a gente tentar identificar essas red flags, que são esses sinais indicativos, mas quem vai realmente avaliar se isso é um TEA ou não é o neuropsicólogo e o neuropediatra, tá bom? Então vamos lá. A gente tem, como eu falei para vocês, alguns sinais indicativos, porque o autismo, na verdade, ele é um transtorno neurobiológico, ou seja, neurobiológico é uma questão interna, está dentro, né, do indivíduo, não é nenhum fator externo, então não dá para falar assim, virou autista, como eu já ouvi algumas pessoas falar, meu filho era uma criança normal, depois ele virou autista. Não existe isso, virar autista, porque é uma questão interna, né? A criança já nasce com essas questões, tá? E aí, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, aquele desenvolvimento normal que a gente espera para uma criança, né? Eu tô dizendo normal, mas quem me conhece sabe que eu odeio a palavra normal, porque não existe normal. Normal é alguma coisa que alguém padronizou e falou, isso aqui é normal, né? Mas é, digamos assim, o esperado. Então, a criança tem um desenvolvimento esperado para aquele padrão de idade e tudo mais, e aí você começa a perceber que esse desenvolvimento, ele tá diferente, digamos assim, das outras crianças. Ele tá tendo algumas coisas que você compara e você fala, nossa, mas essa criança aqui já era para ter tal desenvolvimento e não tem ainda. Ou seja, alguns atrasos no desenvolvimento que vão dando pra gente esse indicativo, né? Só para reforçar com vocês, né, essa questão do autismo, existem fatores, né, genéticos, fatores ambientais e biológicos que interferem nisso. Hoje a gente tem estudos muito mais aprofundados e por isso vem sendo divulgado, vem sendo disseminado aí muito mais conhecimento sobre isso. Por isso que aumentou muito o número de adultos que estão sendo diagnosticados agora. Ou seja, passaram uma vida inteira sofrendo, né, sem saber o que tinha, se sentindo diferente, se sentindo excluído da sociedade e sem saber o que tinha. E hoje, graças a essa questão, né, da disseminação, da divulgação da informação, eles conseguem observar e falar, opa, isso aí parece muito comigo, esses red flags aí, esses sinais indicativos. Eu tenho, né, autismo, eu recebo muito, né, eu sou neuropsicóloga também, eu recebo muito paciente que vem dizendo assim, olha, eu passei a vida inteira sem me entender e agora eu tô achando que eu tenho autismo. E aí é feito os testes, é feita a avaliação para comprovar se realmente tem ou não, tá? Então,
Isso tudo são coisas que a gente tem hoje graças ao conhecimento, né? À expansão do conhecimento e aos estudos. E a gente tem estudos aí que dizem hoje que a gente já está num nível de um caso de autismo para cada 60 crianças que nascem. Então, a cada 60 nascimentos, uma dessas crianças vai ter aí o autismo, que seria esse atraso no desenvolvimento neurobiológico, tá bom? E aí a gente vai falar agora dos red flags, né? Então vamos lá para o primeiro red flag. Eu só queria dizer o seguinte: a gente não pode generalizar, tá? Então tudo, como eu falei, tem que ser verificado, tem que ser comprovado cientificamente, tá bom? Mas um dos red flags aí é o atraso na fala. É muito comum as crianças com autismo terem atraso na fala. Nós temos duas regiões no cérebro, né, o de Broca e o de Wernicke, que são responsáveis aí pela interpretação e pela fala, pela compreensão da linguagem e pela fala. E essas são regiões que elas costumam ser muito comprometidas aí quando a criança tem o autismo, tá? Uma outra coisa que a gente tem também, às vezes a criança até começa a falar e depois ela retroage. Isso também é comum dentro do autismo, porque aí as pessoas falam, não, mas ele falava, ele estava começando a falar as primeiras palavrinhas e depois ele parou, né? Isso também pode acontecer, também é um sinal indicativo aí do autismo, tá? Outra questão, repetição. Repetição de sons, palavras, movimentos, né? De palavras a gente fala que é a ecolalia, então ele escuta uma frase e ele fica repetindo o último pedacinho dessa frase, né? Essa última palavra, digamos assim, repetindo. Repetição de movimentos. Então, quando ele está muito alegre, muito feliz, ele faz o mesmo movimento, né? Isso é comum. Repetição de sons que ele ouve e que ele fica imitando, tá? Isso pode acontecer. Outra questão, baixo contato visual. É aquela criança que ele não consegue, às vezes, focar o olhar. Então, só essa questão do contato visual, a gente não pode dizer, não, a criança tem autismo porque ela não tem contato visual. Não, isso é um indicativo, né? A gente tem aí um conjunto de fatores e que precisam ser comprovados. Porque pode ser também uma criança extremamente introvertida, tímida, que não gosta de manter o contato visual, tá? Então, a gente tem que analisar para saber se é. Mas baixo contato visual é um dos indicativos, né? Que a gente pode dizer aí que são sinais. Outra coisa, preferência por brincar sozinho. Aquela criança que ela não gosta muito da interação, ela gosta muito de brincar sozinho, né? Isso também pode ser um indicativo. Lá no adulto, é aquele adulto que gosta de se isolar, não gosta de contato social, não gosta de convívio, não gosta de amigos. Então, também ele vai se transformar nisso. Mas enquanto é criança, é o brincar sozinho que chama muita atenção, né? Dificuldade de mudar a rotina, isso é outra questão, porque assim, a criança com autismo mudou a rotina dela, ela já se perde todinha, ela desregula o comportamento, ela pode ter comportamentos que você fala, nossa, nunca vi essa criança reagir dessa forma, mas por quê? Devido à mudança de rotina, ela pode ser desregular facilmente com mudança de rotina, tá? E mudança de rotina diz até questão a objetos. Você mudou um objeto de lugar, para a criança você já mudou a rotina dela. Então, isso também pode ser um indicativo, tá? Outro indicativo muito forte, questões sensoriais. Então, assim, hipersensibilidade ao toque, a texturas, a som, né? Então, o som chega a doer no ouvido da criança. Ela não consegue, por exemplo, entrar num mercado que é um ambiente muito barulhento, com gente falando, e o locutor falando de promoções, ele fica totalmente transtornado. Eu tenho pacientes adultos que eles têm que usar tampão no ouvido para conseguir fazer compra no mercado, porque a hipersensibilidade ao som é muito grande e incomoda demais, né? Eu tenho relatos de pacientes que já deixaram o carrinho cheio de compra e foram embora porque não aguentou o barulho do mercado, né? Então, essa hipersensibilidade ao toque, não gosta de toque, né? Não gosta de textura, por exemplo, ou não gosta de textura áspera, ou não gosta de textura lisa. Então, são sinais que vão trazendo pra gente essa hipersensibilidade sensorial, tá? Outra questão, dificuldade de entender e demonstrar os sentimentos. Então, às vezes, você dá um presente, ele não consegue demonstrar que ficou feliz, porque tem dificuldade em demonstrar. Ou você está demonstrando para ele que está muito feliz com alguma coisa que aconteceu e para ele aquilo é uma coisa muito natural. Às vezes, ele não consegue perceber, né? Outra questão, não responder ao ser chamado. Então, às vezes fica lá, você fica chamando a criança pelo nome, a criança nem olha para você, finge que é surdo. Tanto é que quando é muito pequenininho, é muito confundido com, será que essa criança é surda? Mas ela pode não ser, pode ser um autista e que não está respondendo ao seu chamado, né?
Outra questão, pensamento rígido, ou seja, ele é literal. Se você fala para ele uma frase, ele vai levar aquela frase ao pé da letra. Então ele não consegue às vezes entender uma questão que está sendo irônica. Ele vai levar. Se você faz uma brincadeira irônica, ele não vai conseguir entender que você está sendo irônico ou que você está só fazendo uma comparação ou que você está fazendo uma metáfora. Ele não consegue às vezes fazer essa interpretação porque o pensamento dele é muito rígido, é inflexível, é literal. Tá? Agora, gente, o mais importante, todos esses red flags que eu disse para vocês, todos esses sinais indicativos, não comprovam exatamente o autismo. Ele tem que ser, como eu falei, avaliado para comprovar. Mas se tem aqui alguns desses sinais, já é um alerta, né? Nós, enquanto professores em sala de aula, temos que ficar atento, porque a gente consegue verificar isso aqui facilmente na criança. E aí, se a gente percebeu, qual que é a nossa postura, né? A gente vai conversar com a coordenação da escola, para que a coordenação possa conversar com os pais e falar, olha, eu acho que seria bom fazer uma avaliação neuropsicológica dessa criança, né? E não falar, olha, sua criança tem autismo, mas sim indicá-lo para que faça aí aprofunde essas questões, porque a professora vem percebendo isso em sala de aula, então é importante a gente fazer uma avaliação, certo? Outra questão também aí que eu queria destacar para vocês é o seguinte, quanto antes for feito esse diagnóstico, melhor. A idade mais fácil para você identificar aí é entre 2 e 3 anos, né? Os estudos científicos dizem pra gente que entre 2 e 3 anos é o período onde mais tem sido identificado. Por quê? Porque começa já a perceber que tem atraso de várias outras questões aí, esses red flags que eu disse para vocês, eles começam a aflorar nessa idade, então é muito importante. E quanto antes a gente começar o processo de intervenção, melhor vai ser para essa criança, tá? Um detalhe importantíssimo, o espectro do autismo, ele é como se fosse uma régua, tá? Ele vai do 0 até o grau mais avançado, né? E aí, o que é importante a gente saber? Uma vez diagnosticado dentro desse espectro, a criança não vai sair desse espectro. Não tem cura. Por que não tem cura? Porque não é uma doença, tá? TEA não é uma doença, é uma condição neurobiológica. Então, não tem cura, tá? Mas ele tem tratamento e quanto mais você estimular essa criança, mais ele vai avançar nessa regra ou vai retroagir. Então, eu vou estimulando essa criança, ela vai ganhando qualidade de vida, ela vai ganhando independência, ela vai ganhando autonomia. Então, o diagnóstico é importante não para rotular, mas para que as pessoas possam buscar por estratégias mais efetivas e eficazes no tratamento dessa criança, para que ela ganhe, como eu falei para vocês, qualidade de vida, autonomia, independência e ganhe o mundo, tá? Então, a gente pode sim e deve, o quanto antes, né, fazer essa investigação para saber se já começa a fazer os processos interventivos. Os processos, eles devem ser feitos por equipe multidisciplinar, e aí a gente vai ter terapeutas ABAs, a gente vai ter psicólogos, a gente vai ter terapeuta ocupacional, psicopedagogos, que é essencial, né? Então, a gente precisa, sim, buscar aí um diagnóstico, ok? Espero que eu tenha contribuído aí com vocês nessa questão da gente poder identificar as nossas crianças com autismo e buscar estratégias para trabalhar isso. Foi um prazer estar com vocês aqui. Até a próxima!